E o que é a morte para você? Consequência natural. Eu tenho meio pesado falar isso, mas eu tenho dentro dessa ideia de realidade, né, esse realismo que eu falei mais cedo, ele espalha por vários segmentos da vida. Então a morte para mim é uma consequência muito natural, né. Esse ano a gente teve um evento muito triste no Supremo com a perda da Carolzinha, que você conheceu, Sim, sim. fazia o podcast com a gente num acidente de carro, e essa foi uma das mortes que eu mais senti na minha vida, sabia? Porque é uma morte contranatural. Uma morte brutal, uma morte de um acidente de trânsito, voltando do réveillon, de um momento que ela tinha sido muito feliz com o namorado, os 2 faleceram. E foi uma morte sofrida, porque a Carol tinha uma história muito parecida com a minha, com a mãe dela, e a Carol era um talento puro, talento, assim, inato, sabe, inato. Falava melhor que eu, a oratória melhor que a minha, e eu admirava ela profundamente, sabe, tratava igual uma filha minha, da idade da minha filha, sabe, é mais nova que a minha filha, 1 ano até mais. E uma menina muito corajosa, que buscava muito o futuro dela, então Hum. e eu fui ao IML, eu fui fazer todos os procedimentos, eu fiz questão de fazer, sabe, eu fiz tudo, quando eu tive notícia do falecimento dela, então foi uma morte que me doeu muito. A gente não voltou com o Supremo Cast até hoje por causa disso. É um Ah, luto que tá demorando a curar, assim, sabe. Mas ainda assim, é o risco que a gente corre, né. E eu tive 2 eventos muito marcantes na minha infância. Uma foi a perda do meu primo Dudu, quando eu tinha 10, ele tinha 4, ele era um dos meus melhores amigos, e o Dudu faleceu com 4 anos de câncer. E eu acompanhei toda a jornada dele eu era criança, tinha 9, 10 anos, né. hum. E o Dudu teve um câncer muito agressivo no intestino, e ficou 1 ano em quimioterapia, e a gente morava na casa da vovó, todo mundo junto, então ele era igual um irmão mais novo para mim. Então aquilo me deu um choque de realidade muito grande do que é a morte. E 2 anos depois do Dudu eu perdi meu vô, que era uma grande referência masculina para mim, né. E meu vô, com hábitos nada saudáveis, né, foi embora muito cedo, hoje que a gente fala, 68 anos, ele morreu, com enfisema pulmonar por causa do cigarro, então eu odeio cigarro também por uma razão histórica, né. Então assim, essas 2 mortes, uma quando eu tinha 10, outra quando eu tinha 12, elas me cen de pessoas muito significativas da minha vida, elas me meio que centraram, assim, para o evento morte, né, de da gente nunca, ah entender esse tal de luto, né, que é outro sentimento que a gente precisa entender. A gente precisa entender o luto, sabe. Acho que tem muita gente que não compreende bem o luto e sofre anos por causa de um luto mal resolvido. O luto precisa ser bem resolvido. É difícil falar isso, né, mas É. a gente tem que buscar ajuda de especialistas, de profissionais, de psicólogos, para vivenciar o luto. E o luto, né, o Flavinha, ele não é um luto só da morte. Eu lembro que uma vez eu terminei uma relação que eu tinha de muitos anos, e assim, eu sabia que era a coisa certa a se fazer, a gente terminou de comum acordo, e eu vivi um luto profundo, assim, daquela relação, sabe. Foi uma Uhum. coisa consciente dos 2, não foi traição, um negocinho que doeu, não, uma coisa, e há um luto. Então hoje quando um amigo termina um casamento, termina um namoro, eu falo: "Velho, você É. vai viver esse luto, cara. Você teve uma vida com uma pessoa por muitos anos, e de repente aquela vida não vai existir mais". Então existe o luto do desemprego, às vezes. A pessoa ficou anos e anos e anos e anos. Semana eu ouvi uma pessoa num depoimento da PF que ela chorou na minha frente, que ela ficou 32 anos na empresa Uhum. e foi demitida, assim, sem mais nem menos, sem justificativa. Eu Nossa, acho que é que muito baque. desumano, né. Uhum. Fala: "Velho, vai cortar gasto, a gente gosta demais de você, obrigado pelos 32 anos". "Não, você tá demitida, pode passar no RH e catar suas coisas". A pessoa: "Oi? 32 anos aqui nessa empresa e é assim que eu vou ser demitida?". Então e essa pessoa, lógico, tá vivendo um luto. Ela chorou na minha frente porque ela tá vivendo o luto da demissão ainda. E eu perguntando coisas a respeito daquela empresa, né, Uhum. investigando aquela empresa, e ela contando, e você vê que ela tinha um amor por aquilo, ela viveu um luto. Então são várias mortes que a gente tem na vida, né, várias mortes, Flavinha, que a gente vai Sim. tendo ao longo da vida, e a gente precisa aprender a conviver com o luto. Entender que o luto faz parte da natureza humana, o luto ele é cientificamente explicado, o luto tem um prazo que tem que ser respeitado. Uhum. Então eu enxergo a morte desse jeito, com muita realidade, entendendo o luto, sabendo que ele vai
ser superado, e se ele não tivesse conseguindo ser superado, eu preciso procurar ajuda. Porque ele pode virar um luto patológico. Sim, muito bom. É isso mesmo, tem vários estágios do luto. Tem que vigiar, Uhum, cuidar, se dar o tempo. isso aí. Importante falar sobre isso também. Importante, a gente não fala sobre luto. A gente quer fugir quando Quer acontece fugir, sou algo assim. forte, não tem nada não, o tempo Uhum, cura tudo. Há hum, lutos e lutos, né, é, e a gente tá vendo uma fase de pós-pandemia que muita gente perdeu o ente querido, uhum, e muita gente ainda não realizou o luto. A gente tá enlutado enquanto sociedade, e a gente não tá percebendo isso. Eu não sei se você, com o seu olhar observador também que você tem, se você tá percebendo isso. A felicidade, assim, coletiva, ela tá constrangedora. Eu tenho percebido muito isso. As pessoas não estão verdadeiramente felizes. Primeiro porque a gente tá numa crise econômica igual a década de 80. os dados que saíram É, agora da só fome. dado, cara, só dado de fome. E aqui eu tô em São Paulo, pô, você anda, todo o quarteirão tem morador de rua, Uhum, sabe, numa situação de miséria absoluta. E você conversa com um amigo A, com um amigo B, aí um perdeu o emprego, uma empresa quebrou, o outro perdeu pai, perdeu mãe, perdeu tio. Sabe quantos alunos eu tive que perderam pai e mãe? Etc. Milhares. Tem uma aluna minha, Flavinha, que ela foi nessa prova de Curitiba, olha por que que eu adoeci. Ela foi para essa prova de Curitiba, que não deveria ter acontecido, no meio da pandemia, em fevereiro de 2021, aquela prova que foi cancelada, que nós falamos dela, uhum. ela contraiu Covid nessa prova, lá em Curitiba. Ela voltou para casa, contaminou a mãe morreu. Uma semana depois, o pai foi internado com Covid e o pai morreu. Essa menina já mandou mensagem várias vezes para mim, se sentindo culpada pela morte do pai e da mãe. Porque ela resolveu fazer um concurso, contraiu Covid na viagem, que os pais falaram pra ela não ir, que estava no meio da pandemia. A banca insistiu em ter a porra da prova. Ela contraiu o Covid e matou, na visão dela. Porque ela não matou, poxa. Uhum. Mas ela ficou com uma culpa lá no inconsciente dela de que ela trouxe o vírus pra dentro da casa e que matou o pai e a mãe dela. Porra, velho. Então nós estamos vivendo uma fase de uma sociedade enlutada. Muita gente quebrou, muita gente perdeu o emprego, muita gente está com dificuldade de comer, muita gente está com dificuldade de ter dinheiro para estudar. Eu vejo isso todo dia alguém me pede bolsa, todo dia alguém conta uma história triste, todo santo dia. Quando não pede Pix. Professor, você pode fazer um Pix pra mim? Porra, velho, eu leio essa mensagem e falei, e agora? O que eu faço aqui? É mentira? É um golpe? É verdade? A pessoa precisa? A gente Uhum. fica naquele dilema. O que fazer? Não é? Então nós estamos vivendo um momento enlutado. Sabe, as pessoas têm constrangimento até de ser felizes, porque é como se a gente tivesse sido proibido de ser feliz nesses últimos anos. Então a gente está vivendo um luto coletivo grande que a gente está falando pouco sobre ele, né? E a gente precisa se cuidar. Eu tenho visto muita gente aí que está precisando de cuidado. Hum. E às vezes não está buscando esse cuidado, ou às vezes não tem condição de buscar esse cuidado, né? Essa relação próxima com o aluno que a gente falou lá atrás, dá nisso também. Às vezes as pessoas confiam tanto na gente que buscam na nossa palavra um apoio, Sim. um alento, um carinho, né? E, pô, eu vou negar um carinho desse? Uma coisa tão básica. Às vezes eu coloco uma frase assim de 10 palavras, 5 palavras pra pessoa, ela fala: "Caramba, eu não tinha visto por esse ponto, obrigado". Rápido. Me custou 10 segundos da minha vida, sabe? E às vezes eu ajudei alguém, assim, de bobeira, assim, uma coisa super simples, que Uhum. a pessoa não tinha tido pegado aquela visão, e eu dei aquela visão para aquela pessoa numa palavrinha rápida, entendeu? Numa indicação de um livro, numa palavra de compreensão, de empatia. Sabe, e as pessoas a gente tá vendo um luto coletivo e a gente precisa falar mais disso mesmo.